Bom dia, meus amados. Hoje é segunda-feira, dia 13 de julho de 2026. Estamos aqui então para mais um vídeo de perguntas e respostas. Lembrando sempre que as perguntas podem ser feitas abaixo dos vídeos como comentários. Depois eu classifico algumas que é preciso dar uma orientação um pouco mais profunda para trazer aqui em forma de vídeo. As perguntas mais simples e mais rápidas de responder, sempre respondemos lá mesmo. A primeira pergunta de hoje diz o seguinte: uma consciência no percurso de se transformar num mestre ascenso vai ficar torcendo para um time de futebol, uma vez que existe muita podridão no futebol? Ou pelo fato de gostar de futebol, não perderá sua frequência? Nós já falamos aqui então sobre o desapego, sobre as paixões, sobre as competições, tudo que era a frequência da velha terra, do ciclo de provas e expiações, onde as almas encarnadas fazem as suas experiências na luz e na sombra, nos seus interesses, na sua competição, na sua cooperação. Enfim, aquilo que nós conhecemos até aqui é o velho mundo, a velha terra, aquilo que vai deixar de existir. E as almas encarnadas, que somos nós, os humanos, estamos agora neste ponto final, onde cada um está pronto ou não. E ainda tem algumas almas que podem ainda decidir se querem ou não querem ascensionar. E querer não é desejar, querer é fazer por merecer. Fazer algo, as mudanças principalmente, as suas últimas lições, aonde então sim a consciência se eleva dentro dessa condição humana e passa para uma consciência superior, uma consciência de quinta dimensão. A pessoa ou a alma encarnada, ela tem agora dois caminhos: ou ascensiona ou não. Se ascensiona, já se transforma automaticamente no mestre ascenso. Mestre porque aprendeu todas as lições e pode ensinar, pode orientar. E ascenso porque ascensionou. A pergunta que diz: uma consciência no percurso de se transformar no mestre ascenso vai ficar torcendo para um time de futebol, uma vez que existe muita podridão no futebol? Nós sempre falamos aqui que tudo depende da intenção de cada um. Você vive num mundo atual de provas e expiações, de polaridades, de dualidade. Obviamente tem a luz e a sombra. Não tem como separar. Você não pode sair deste mundo sem estar pronto. Mas você escolhe a tua frequência, onde você quer colocar a tua energia. Torcer para um time de futebol, torcer para uma outra competição, embora as competições vão deixar de existir na Nova Terra, ainda faz parte da velha Terra. Nós temos ainda, sim, alguns momentos de relaxamento, de diversão, e a competição é uma forma de diversão, desde que ela seja bem conduzida e honesta. O grande problema é que tudo virou interesses. Aí, se eu vou compactuar com os interesses, que não são muito lícitos, então eu posso sim estar contribuindo para que o mal ainda permaneça mais um tempo na Terra, que ele ainda prevaleça. Eu sou coautor. Mas se eu simplesmente torço por amor a uma seleção, por exemplo, que representa a minha pátria, ou mesmo por uma agremiação esportiva, é uma preferência, mas eu torço de uma forma honesta. Torço pelo resultado positivo, mas não quero o resultado a todo preço, a todo custo. O que existe são pessoas que querem o resultado positivo a qualquer custo.
mesmo que seja um custo desonesto, tremendamente negativo. Então nós temos que entender onde está a intenção. Onde está a intenção está a frequência. Eu não assisto mais muito futebol ultimamente porque eu descobri que ele se transformou numa competição, na maioria das vezes, de interesses. Mas no caso da seleção brasileira, que agora acabou a Copa do Mundo para o Brasil, saiu da competição porque perdeu um jogo eliminatório. É óbvio que eu torci para minha pátria, para o meu país. Nós temos que ter honra à nossa pátria. Afinal, a nossa alma escolheu encarnar aqui. Não importa o que está acontecendo, não importa quem são as pessoas que comandam as instituições, se são honestas ou não. O que importa é que a minha pátria é minha pátria. A pátria, ela não é uma pessoa. Nenhuma pessoa representa fielmente a pátria quando não está envolta no amor patriótico. Sem interesses, apenas defender a sua casa. Porque nós estamos aqui numa casa representada por um país. Mas também entendemos que os outros também têm as suas casas. E se é uma competição, obviamente haverá vencedor e vencido, ganhador, perdedor. E para quem perde, sempre é doloroso. Mas eu diria que torcer para a tua pátria, para o teu time preferido, respeitando a lealdade do jogo, devemos sempre comemorar com o vencedor, independente se é o nosso time ou não. Porque, acima de tudo, é um esporte, é uma diversão, como deveriam ser todas as competições conhecidas. Apenas um esporte, um passatempo. Os Jogos Olímpicos foram criados em cima desta mentalidade. Depois, infelizmente, se transformaram numa competição desastrosa, também como são todas as outras. Por quê? Os interesses são colocados acima de tudo. É sempre a mesma história. Os interesses de uns sobre os interesses do grupo, do coletivo. Mas eu diria que isso não atrapalha tanto a ascensão, desde que a pessoa seja honesta. Porque se o meu time ganha ou deixa de ganhar, torcer ou deixa de torcer, se eu sou honesto, se eu sou cordato, é a minha alma que está ali, nesta condição humana, e ela vai ascensionar dependendo das minhas ações e não das ações dos outros. Então, se você torcer ou não torcer, se ganhar ou não ganhar, você vai ascensionar de acordo com as suas ações e não com o resultado de um jogo. E nem com a sua torcida. Sabendo que há muita podridão no futebol, então as pessoas acham assim, então eu não devo torcer. Não, você torce por um jogo limpo, pela lisura das coisas. O responsável pela podridão vai colher os frutos podres lá adiante, não se preocupe, não é você que vai colher. Mas também não vou gastar a minha energia querendo mudar as coisas, porque o sistema se deteriora e muda por si só. Não sou eu que vou mudar o mundo, eu só vou mudar a mim mesmo, a minha consciência, é o que basta. E você faz a mesma coisa. Se nós soubéssemos o que está por trás de uma organização nacional de futebol, como a nossa, por exemplo, aqui do Brasil, a Federação Brasileira de Futebol é comandada por pessoas que não são boa índole, na maioria.
Tem alguns bons, sim, mas a maioria a gente sabe. Não adianta querer tapar o sol com a peneira. É triste isso. Então, por isso que a gente se afasta. É por isso que eu não assisto mais futebol. Porque não dá nenhum sentido a gente se envolver, gastar nossa energia numa coisa que está falida. Olha o salário dos jogadores. Milhões e milhões e milhões. Agora vamos analisar um país como Cabo Verde. 500 mil habitantes. Fizeram uma seleção simples. Jogaram 4 jogos. E no tempo normal não perderam nenhum. E jogaram com 2 grandes potências, como Espanha e Argentina. Perderam para a Argentina na prorrogação, porque é uma prorrogação, mas no tempo normal, a partida de 90 minutos não perderam. 4 jogos, 4 empates. Deram a sua alma. Jogaram com desportividade. Isso é saudável. Então, tem muita lição para se aprender, mas não vamos aqui entrar no mérito da questão, porque cada um tira as suas conclusões. Cada um tem a oportunidade de sentir e mudar e evoluir de acordo com a sua vontade. Mas eu diria que o que está fora pouco interessa, pouco importa para a alma. Para a alma importa sempre o que nós fazemos ou deixamos de fazer. E como fazemos? As nossas ações. Não vamos perder a frequência por gostar de futebol. Isso não existe. Nós vamos perder a frequência, baixar a frequência, se nós nos envolvemos de tal forma e entramos na onda da disputa e da competição a qualquer preço, onde só tem um interesse: vencer a qualquer preço. Ali sim nós baixamos a frequência. Vamos fazer como Cabo Verde, jogar por prazer, por esportividade, sem aquela ambição de tem que ganhar, tem que ganhar, tem que ganhar. Hoje em dia, vamos falar aqui da nossa seleção brasileira, há muitos anos já, não mete medo mais em ninguém. Porque é 11 contra 11, é consciência contra consciência, e não adianta jogar no carteiraço, isso não vai funcionar. Bem, vamos para uma outra pergunta. Os trabalhos de desobsessão que ainda são feitos têm utilidade, já que os umbrais foram limpos? Como funciona isso? Será que não é uma matrix para manter as pessoas ali? Quando se fala que os umbrais foram limpos, que as entidades extrafísicas já foram, mais perversas já foram retiradas. Sim, isso é uma verdade, uma realidade. Mas obsessão não é causada apenas por essas entidades. Obsessão pode ser uma alma que desencarnou há poucos dias e está ainda por ali, ainda não foi recolhida. Era uma pessoa que se comprazia no mal, desencarnou, nem sabe que desencarnou, continua praticando o mal, então está por ali, mas ela será recolhida também, assim como foram os outros. Nós temos que entender também que existe obsessão de encarnado para encarnado. Quando tem alguém dentro de um grupo, de uma família, o próximo, que é um controlador, que é um narcisista, ele está agindo como um obsessor. Não tem diferença. Ah, porque obsessor é só alma desencarnada? Não. O obsessor também é uma autoridade, um governante que está ali para fazer uma função para o coletivo, prestar serviços para quem paga o seu salário e ao mesmo tempo não faz nada e ainda assim se aproveita em benefício próprio. Está enganando, está obsidiando os seus comparsas, ao seu povo, porque afinal
se é pago para exercer um cargo e não faz bem feito, ele está fazendo mal feito, está causando prejuízo. É um sanguessuga, um obsessor. Isso existe em todos os lugares. As pessoas têm medo do obsessor, mas quem é o obsessor? O obsessor, no máximo, é uma alma desencarnada, quando não é encarnada ainda. Muitas vezes, a gente acreditava que o obsessor era só a alma desencarnada. Agora nós sabemos que tem encarnados que são obsessores. E sabemos, acima de tudo, que nós mesmos fomos obsessores em algum momento. Em vidas passadas fomos bons, fomos maus. E quando fomos maus, desencarnamos, continuamos um tempo mau. E obsidiamos também. Então, muitas vezes é uma imagem, uma memória, uma lembrança, um registro de alma que está naquela pessoa e diz que tem um obsessor nela e, na verdade, é uma memória dela mesma. Apenas se manifesta para ser trazida para a consciência e iluminá-la. E assim se faz a desobsessão. Nesse caso, muitas vezes pode ser um obsessor de si mesmo. A minha memória de alma, os meus registros akáshicos, em tempos que eu fui obsessor, em vidas passadas ou entre vidas passadas, hoje pode ser um obsessor de mim mesmo, me atormentando, acreditando que tem algo fora e na verdade não existe nada fora, está dentro de nós. Então, os trabalhos de desobsessão que ainda são feitos têm utilidade? Sim. Sim, não importa se os umbrais foram limpos ou não. Tem utilidade porque ainda tem serviço a fazer. Seja um obsessor recém-desencarnado, seja uma frequência de alguém encarnado que está ali, encontrando simbiose naquela pessoa. E seja também um obsessor de si mesmo. Tudo é energia. Então a desobsessão vai trabalhar aquela energia. Não importa qual é o obsessor que está ali. Não importa qual é a situação. O que importa é que a desobsessão vai transmutar aquela energia que está ali. Então funciona. Por isso ainda o trabalho de desobsessão é importante. Assim como é importante também entender as coisas. Como funciona isso? Funciona dessa forma que foi colocado aqui. Quem garante que tem um obsessor de verdade ali? Se o obsessor não é matéria, não passa de uma energia. Então, se essa energia é um obsessor, ela pode ser de qualquer tipo. Será que não é uma matrix para manter as pessoas ali? Diz a pergunta para finalizar. E eu diria que só é uma matriz para quem não sai dela. Se você entender, nunca vai ser uma matrix. Pode ser apenas um trampolim para você se libertar. Lembre-se que a Matrix é a forma que você entende e acredita as coisas. Como você se encaixa nesta forma de entender e acreditar. É você que cria a tua Matrix. A Matrix é o teu molde. É o modelo que você usa para encarnar sucessivamente, até se libertar desses velhos conceitos também. Vamos para mais uma pergunta. O que podemos concluir em relação às aparições de Nossa Senhora? Olha, depende da crença de cada um. Aquele que acredita que nós somos simples mortais, que não temos poder nenhum e que dependemos de um Deus que seja benevolente ou não, vingativo ou não, que devemos prestar honra e louvor às entidades religiosas que nós conhecemos para nos salvar. Então nós criamos um dogma de que
O próprio Deus, e ele pode ser representado pela Nossa Senhora, que é Deus, existe Deus Pai, Deus Mãe, Deus Filho em um. Então Nossa Senhora seria o Deus Mãe, que é a Mãe, a Virgem Maria Santíssima. A nossa energia feminina, a nossa Mãe. Quando nós entendemos que as aparições que são ditas são, sim, às vezes materializações, através de uma holografia, mas é uma materialização, para que muitas pessoas possam compreender alguma coisa, as consciências mais elevadas que nos amparam se manifestam de várias maneiras, mas sempre com o objetivo de nos auxiliar, de nos proteger, de nos fazer evoluir. Muitas aparições ditas podem não ser verdadeiras, mas depende da fé, depende do entendimento de como nós acreditamos, podem ser úteis. Se se aprende alguma coisa, tudo é útil. Assim como muitas pessoas podem ver extraterrestres se manifestar fisicamente, assim como muitas pessoas podem ver espíritos se manifestar publicamente, em forma de alguma coisa, às vezes certas entidades religiosas se aproveitam das nossas crenças para se manifestar a fim de nos trazer mensagens. O que importa a forma como a mensagem chega? O que importa é que a mensagem chega. Se a mensagem chega, ela traz um significado. E isso é o que basta. Quem acredita em certas religiões, obviamente vai ter uma justificativa para dizer, porque a Virgem Maria, Nossa Senhora, apareceu, se manifestou, quer dizer isso, quer dizer aquilo, isso é normal. Cada um interpreta como quiser. Muitas vezes a gente olha para um horizonte e depois descreve a paisagem e você tem 3, 4 pessoas olhando pelo mesmo ponto, não há duas identificações iguais da paisagem. Cada um interpreta do seu jeito. Imagina interpretar algo que não é tão visível, que não é tão material. Às vezes é um sentir. Não é fácil. Cada um tem a sua percepção. Mas algumas vezes são recados, sim. Nós sabemos disso. Independente de religião, nós sabemos que existe o sobrenatural. Existe algo além da nossa vida corpórea, material. E não importa como nós entendemos, o que importa é o que fazemos com aquele entendimento. Se é para nos melhorar, está ótimo. Agora, se é para criar confusão e piorar uma situação, então aí é problema. As coisas dependem da gente, não dependem do que está fora de nós. Para quem acredita, está ótimo. Para quem não acredita, bom, terá outras maneiras de entender. Diferentes, obviamente. Então, não vamos aqui entrar em discussão, porque não vai chegar a conclusão nenhuma. Vamos mais uma pergunta. Quem é Deus para os pleiadianos, para os arcturianos ou outras raças alienígenas mais evoluídas? Ele tem uma forma? Tem um nome? É interessante porque as pessoas acreditam que seres mais adiantados em consciência podem acreditar em outro Deus, uma forma diferente. Eu diria que nós temos a definição de Deus de acordo com aquilo que entendemos da vida que levamos, que praticamos e quem somos. Na medida que a nossa consciência se expande, nós vamos mudando os conceitos.
Você, quando tinha lá uma idade ainda de jovem, por exemplo, veja como você acreditava, quem era Deus para você. E hoje, com o entendimento que você tem, quem é Deus para você hoje? E você ainda está na terceira dimensão, você não saiu do mundo de provas e expiações, apenas evoluiu em termos de consciência, mas já mudou os conceitos, a forma de entender. Agora imagina para seres da sétima, oitava, nona dimensões ou acima, a consciência está tão expandida que não tem nem como nós compreender isso agora. Mas podemos ter uma noção. Se já temos um conceito diferente mudando pouca coisa, imagina quando mudarmos a nossa consciência para dimensões bem mais elevadas, como os pleiadianos e arcturianos, por exemplo. Nós vamos entender que Deus não existe. Não existe da forma como acreditávamos ou que muitos acreditam ainda até aqui. Deus é apenas uma consciência. Uma consciência que é o todo. E dele sai as partes, que somos nós e tudo que se conhece e se imagina. São consciências fragmentadas do todo. Então, esse todo, Deus, eu já disse aqui várias vezes, Deus, de eus, dos nossos eus, de todos nós juntos, é a soma de tudo. Deus não é uma entidade. Deus não é um ser. Deus não é uma figura holográfica, não é nada que você possa imaginar a não ser, de fato, uma consciência que é tudo que existe nos universos infinitos, no cosmo infinito. Nós somos uma fagulha, uma centelha de luz dessa consciência maior. Somos um átomo semente desta porção do todo que nós chamamos de Deus. Então Deus é você. Deus sou eu. Deus é o teu cachorrinho, o teu gatinho, aquela árvore que está no quintal, aquela fruta que está na árvore. Deus é o rio que corre, é a cachoeira, é o vento. Deus é o planeta, é uma estrela. Tudo é consciência à parte do todo e o todo é aquilo que se chama de Deus. O todo está na parte e a parte está no todo. Deus está em você, Deus está em mim. Nós somos deuses em partes menores, em fractais. Como as entidades mais evoluídas, como pleiadianos e arcturianos, vê Deus? De uma forma mais clara ainda do que nós vemos hoje. O que tu vê hoje ainda é apenas uma silhueta. Ainda vamos saber muito mais. Mas cada um vai interpretar, é como um aluno de escola, aquela criança do primeiro ano, tem um entendimento de saber as matérias da escola, por exemplo. E quando ela chega lá na oitava série, ela já sabe muito mais. Quando vai para o segundo grau, mais ainda. E quando vai para uma universidade, então ela tem um conhecimento ainda mais alargado. Mas sempre dentro de uma evolução de cada um, individual. O conhecimento não tem limite, ele se expande de acordo com o nosso interesse e a nossa vontade. Então, se para os pleiadianos ele tem uma forma, não. Consciência não tem forma. É uma energia. Tem um nome? Sei lá. Talvez tenha. Assim como nós chamamos de Deus, eles podem chamar de um nome qualquer. Se é necessário, talvez não seja necessário ter um nome. Vamos aqui então para a última pergunta. Quais as lições que a eliminação precoce da seleção brasileira de futebol nos quer mostrar? Olha, eu não sei se tem muita gente interessada nessa resposta, porque as paixões são difíceis de explicar.
É difícil você dar uma resposta para alguém que tem uma paixão já direcionada. Ela não vai mudar. A paixão é o grande problema de cada um de nós. É a maior resistência que uma alma encarnada pode enfrentar. Porque a paixão, mesmo que ela traga prejuízos para uma pessoa, mas ela é, pelo próprio nome, uma paixão. É bom. Faz bem. É bom estar apaixonado, seja por uma pessoa, seja por um futebol, seja por qualquer coisa. Senão as pessoas não se apaixonariam. Só que a paixão, ela cega. A paixão, ela é um sentimento enganoso, porque ela mostra mais aquilo que nós somos do que aquilo que deveria ser. Por isso é preciso se desapegar um pouco das paixões. Ser mais analítico. Não dá para explicar algo para alguém se ele está envolvido numa paixão por aquela situação. Ele não vai aceitar. Ele já tem uma opinião formada. Já está definido. Ele só quer que alguém confirme. Então não tem o que fazer. A pessoa que tem uma paixão enraizada em algo, ela não se permite nenhuma outra hipótese, nenhuma outra aceitação, nenhuma outra opção. Então, o apaixonado pelo futebol, vamos aqui falar da seleção brasileira, ele não admitia nenhum outro resultado que não fosse a vitória. Mas tem que saber que futebol é uma competição, e competição, para alguém ganhar, outro precisa perder. O Brasil teria, sim, condições de ganhar todas as Copas. Pelo potencial, pelo número de habitantes, 200 milhões de habitantes, dá para formar várias seleções e competir com as melhores do mundo e vencer. Por que o Brasil não ganha nada há tanto tempo? Sei lá quanto tempo que faz, eu não lembro quando é que o Brasil ganhou a última vez. Ultimamente até larguei mão um pouco, então não lembro mais mesmo. Não sei. Mas enfim, faz muito tempo que o Brasil não ganha uma Copa do Mundo. Então são muitas as razões. Primeiro lugar, porque politizaram demais. Onde entra a política, acaba a eficiência. A política não cria nada, em coisa alguma. A política é um parasita de quem produz. Vive de quem produz. Tanto que quem paga é quem produz. Quem paga os políticos é quem produz. Não tem outra forma. Me digam, da onde vêm os recursos? Geralmente vai para a política aquele que não é eficiente em construir, em criar, porque não tem alternativa. Então você não pode produzir, vai viver de quem produz. Antigamente a política era diferente, mas hoje em dia é uma coisa horrorosa. Enfim, sabemos que também é um sistema e logo ele vai mudar, mas é vergonhoso se a gente olhar de uma forma honesta para as coisas que hoje acontecem. E o futebol virou uma política. Uma das lições é essa. Onde a política se mete, acaba a eficiência. Ali entram os interesses. Jogadores que ganham milhões têm os seus empresários que ganham milhões sobre os milhões de uma transação. Então virou um mercado. E ninguém quer perder o seu mercado. E quem tem o dinheiro tem o poder, e quem tem o poder decide. Quem é que decide as convocações dos jogadores de uma seleção brasileira, por exemplo? É quem está
vivendo às custas do futebol. Em primeiro lugar, o treinador deveria ser escolhido num plebiscito pelos jogadores que estão na atividade. Segundo lugar, o treinador devia convocar sem nenhuma interferência. E terceiro lugar, aquele que deveria ir realmente com o objetivo de prestar um serviço para a sua nação, para a sua pátria. Eu vejo aqui que nenhuma das opções estão sendo atendidas, então temos o que temos. Lições. Às vezes é no prejuízo, é na dor que nós aprendemos. Mas eu vejo que o futebol, do jeito que está, competitivo ao extremo, não somente no Brasil, obviamente, mas no mundo todo, vai desaparecer. Eu não sei se teremos mais uma Copa do Mundo. Talvez tenhamos uma ainda. Nesses moldes, se tiver mais uma. Não haverá mais. Por quê? Porque é uma energia que não vai se prolongar porque ela é inútil. A competição vai deixar de existir. E tudo aquilo que não vibra no positivo vai deixar de existir nessa terra. Então, vamos ter um pouco de paciência, vamos levando. Vamos remando até chegar à margem. Sem problema, sem preocupações exageradas também. Nós já fizemos a nossa parte, fizemos a nossa obrigação, fizemos a nossa torcida, fizemos o compromisso de honrar a nossa pátria que nos acolheu. Se aqueles que são os responsáveis pouco se importam com isso, só se importam pelos seus interesses pessoais, o problema não é nosso, o problema é deles. A quem mais é dado, mais será cobrado. Isso é uma lei natural dos mundos. Apenas vamos refletir sobre isso. E mais uma coisa, né? Temos uma divisão muito grande dentro do nosso país. E onde há divisão, há uma quebra de força. Impossível. O que faz o feixe do bambu ser resistente é o feixe. Quando começa a separar um por um, é fácil de quebrar. É o que nós estamos vendo. E agora eu vos deixo com o meu abraço de luz em cada um de vocês. Namastê.